Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o estilo de vida para prevenir e tratar duas doenças bastante prevalentes no mundo hoje: diabetes e obesidade. A gente vai entender um pouquinho mais desse panorama aí com a doutora Cristina Fará. Ela é médica endocrinologista. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, é uma honra. Fala sobre duas doenças, como eu falei, crônicas e tão prevalentes hoje, né? E eu acredito que o advento da pandemia exacerbou um pouco mais certeza. ainda a situação que já não vinha bem, né? Com certeza, foi um marco. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso e do estilo de vida, o que pode melhorar, né? Para prevenir e tratar essas situações. Eu conto com a sua participação, você já sabe, passa a mão no telefone e liga para cá ou manda a sua mensagem através do WhatsApp. O número é o mesmo e está na sua tela, 11 3337 5886. Você também participa, interage conosco e fica por dentro de tudo que acontece por aqui nas nossas redes sociais. No Instagram é @TVHit, se você preferir e usar mais o Facebook, fica à vontade, é HIT TV Oficial, mas não deixe de acompanhar a nossa plataforma no YouTube, o canal é HIT TV. Se inscreva, ative as notificações, porque aí você não perde nada. Entrando no nosso canal, você sempre, em primeiro lugar ali da lista, vai ter a transmissão ao vivo, que você consegue, então, nos assistir, prestigiar a nossa programação, participar do programa, mesmo quando você está fora de casa, ou não tiver um televisor à sua disposição, com um celular, um computador e acesso à internet, você faz isso através do nosso canal no YouTube. Eu também fico muito feliz quando recebo mensagens lá nas minhas redes sociais, sempre com o meu nome. Eu estou no Instagram, @DeniseLuc, e no facebook.com/DeniseLuc. Doutora Cristina Fará, vamos falar um pouquinho, então? Que bom, né, poder falar mais sobre obesidade e diabetes. Vamos pontuar, então? São duas doenças. Explica um pouquinho para a gente. Fala-se que obesidade é uma doença crônica recidivante, né? Então, nos coloca a pensar que não é só uma questão da perda de peso, simplesmente, né? Sim, eu acho que muito se pensou no passado que era uma questão estética, a obesidade, né? Mas com o tempo nós fomos vendo as consequências da obesidade, então ela realmente é uma doença, né? A pessoa com obesidade, ela pode não ter tantos sintomas, mas os sinais indiretos de exames e o lugar para onde isso leva dão claras notícias para a gente que é uma doença, principalmente uma doença inflamatória. Por que é uma doença? Porque para o corpo lidar com um excesso de peso, vamos dizer assim, 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos, ele não consegue fazer isso de maneira tranquila. Ele tem que usar uma certa reserva dele. Então, assim fica fácil entender como é uma doença. Como se o seu carro, por exemplo, ele estivesse sofrendo lá, aguentando com as peças dele, até que um dia ele quebra. O normal seria ele não ter que aguentar, né? As peças estarem todas lubrificadas, todas novinhas. Isso é um corpo minimamente com um peso normal. A obesidade, ela traz sempre essa coisa de entrar na reserva, tá funcionando na reserva. Até por isso que as pessoas sentem-se cansadas. Não é só o peso do corpo que a pessoa carrega, mas a pessoa está sempre mais cansada porque está sempre funcionando na reserva. E isso, via de regra, dá em alguma doença. A mais comum é realmente o diabetes. E não é preguiça, né? Então, engordou porque é preguiçoso ou não consegue comer menos. E aí gera uma dúvida e uma questão a se pensar de que engorda porque come muito porque já está obeso, né? Isso é muito interessante. Na verdade, uma coisa bem legal é da gente ir desmistificando que a pessoa obesa, ela é preguiçosa, ela não tem força de vontade de comer menos. Na minha opinião, né, e de muitos endocrinologistas, não é isso. É que tem determinadas comidas que foram feitas para comer muito. Se você as come com frequência, você não consegue comer pouco, né? Então, as comidas mais naturais, depois a gente entra mais nesse tema, você consegue ter uma saciedade e parar de comer. Agora, se você entrar
num nicho aí de determinadas comidas, não é só você. Todas as pessoas que entram por aí, elas foram feitas para ser comido muito. Então, não é uma falta de força de vontade. Essas comidas, elas provocam uma alteração hormonal. E a gente não consegue lutar contra o hormônio. Eles têm uma força incrível, é como se fosse um instinto. Você consegue passar sede se tem água para você beber? Então, é uma força muito grande. E aí, via de regra, a pessoa vai para a obesidade, né? Então, tem que trocar realmente o padrão alimentar para conseguir emagrecer. É possível restabelecer o nosso sinal de fome e saciedade, a nossa sensação de fome e saciedade? Porque quando você está num processo aí de comilança, não se percebe muito, né? Quando é que saciou? Parece que está sempre com fome. Exato. Bom, a notícia boa é que é totalmente possível, né? Realmente é totalmente possível fazer isso. Isso se faz através da mudança alimentar. É um pouco diferente, agora na pandemia esse contraste é fantástico de ver, a gente já sabia na teoria, né? Mas agora está muito claro. Aquele paciente que fala assim, doutor, eu tinha peso normal, eu engordei 10 quilos na pandemia e agora eu estou aqui para consertar isso. Esse paciente é muito mais fácil de tratar do que aquele paciente que fala, doutor, eu venho lutando com esses 25 quilos a mais há muito tempo. Ambos têm jeito, mas a grande diferença é que a pessoa que está mais acima do peso há mais tempo, ela tem resistência insulínica e isso altera mais os sinais de fome e saciedade do que aquela pessoa que não teve tempo para ter essa alteração. Mas todos vão conseguir restabelecer se persistirem numa correção alimentar, porque determinados tipos de comida, né, principalmente as comidas processadas, ricas em frutose, eles burlam um sistema de fome e saciedade. Como que você vai parar de comer com algo burlando o seu sistema de fome e saciedade? Não é como você comer, por exemplo, um bife a cavalo. Você fica saciado, levanta da mesa e vai fazer outra coisa. Vai comer um quiche, um bolo, um biscoito, uma pizza. Vê se você levanta da mesa com a mesma facilidade. Esses alimentos, eles burlam o sistema de fome e saciedade. Eu adoro quando você dá o exemplo do bife a cavalo, porque é uma comida robusta mesmo, Sim, né? Então, e muito popular, exatamente. Né? Não tem como você consumir tanto e quando você termina, de fato, você está saciado, né? Sim. Agora, deixa eu entender aqui, você falou de persistir, né? E é muito comum as pessoas desistirem. Ou porque não tiveram a redução no peso, né, quando o assunto é obesidade. Está muito relacionado à diabetes também, a todo momento a gente vai traçando esse paralelo, né? Elas não estão fazendo um sacrifício, que a gente chama de sacrifício, né, doutora? Estão fazendo o sacrifício e aí, será que está valendo a pena? Tu perdeu tão pouco peso ali na balança. E outras porque atingiram de fato e falam, então, beleza. Já posso voltar ao meu padrão alimentar normal? Vai engordar de novo, né? Sim. Mas você sabe que eu acho que aplicando o conhecimento nutricional da melhor maneira possível, é bastante difícil não ter resultado. Assim, mais ou menos quando eu estou atendendo o paciente, eu vejo se aquele paciente está bastante afim, é muito difícil dar errado, né? Porque a gente engordou pela comida, então a gente vai emagrecer pela comida. A questão é que nem todo mundo que acha que chegou para nós muito motivado, de fato chegou. A hora que você começa a contar um pouquinho para a pessoa, tem gente que vai achar maravilhoso. E tem gente que vai falar, nossa, eu pensei que era um pouco diferente. Mas a notícia boa é que com uma boa correção alimentar é muito difícil dar errado. Né? Onde é que entra a cirurgia bariátrica nessa situação da obesidade, doutora? A gente viu que houve, por conta da pandemia, até um represamento das pessoas que já estavam prontas e aptas a se submeterem a essa cirurgia que é tida como metabólica, né? Sim. E aí houve a restrição, alguns desistiram, para outros não fez mais sentido e muita gente se submeteu aí. Tem um ano que as cirurgias não param de acontecer. Onde é que entra isso na estratégia? Então, é um tratamento para obesidade, cirurgia bariátrica, classicamente, né, um tratamento para obesidade mórbida ou uma obesidade maior com comorbidades, é uma estratégia a se tentar. E eu lá no consultório encaminho muito pouco para cirurgia bariátrica, eu posso contar nos dedos de uma mão os pacientes que eu encaminhei,
Porque eu acho que, de certa forma também, o paciente escolhe o médico, né? Ele não vai lá por acaso. Então, eu pego muito no pé nessa questão da alimentação, porque eu sei que o resultado é incrível, mas vamos lá. Sim, é um tratamento válido, é um tratamento que promove uma enorme perda de peso. E é válido porque se aquela pessoa que não está conseguindo de jeito nenhum e tem um IMC de 40, ela persistir dessa maneira, provavelmente ela terá consequências que são até mais drásticas do que as consequências da cirurgia em si. Né? Então, ela vai ter uma artrose de joelho grave, provavelmente uma esteatose hepática mais grave, que pode vir a culminar numa cirrose. Diabetes, então, nem preciso falar. A apneia do sono, a qualidade de vida fica muito ruim. Então, se ela chega à conclusão, dieta não é para mim, eu quero cirurgia bariátrica, eu tendo a respeitar, mas o que eu gosto que as pessoas saibam é que tem outro caminho possível, né? Mas é preciso estar afim mesmo. A cirurgia bariátrica seria um tratamento definitivo da obesidade ou não? Se fosse, seria excelente, né? Mas a gente não para de ver casos de reganho de peso, né? Porque toda essa ginástica mental que a pessoa precisa fazer para mudar de vida, não acontece na cirurgia. Ela deita de um jeito, acorda de outro. Mas é fato que muitas pessoas, quando se veem operadas e começam a perder muito peso, é fato que elas nasce dentro delas uma força de vontade que elas nunca tinham tido. E elas vão bem, elas começam a fazer coisa que se elas tivessem feito antes, elas nem teriam sido operadas. Eu já vi vários casos. Mas, por outro lado, acontece aquela pessoa que não queria mudar a vida dela. Ela foi operada, mas ela quer ter a mesma vida. Aí volta, depois de 2 anos, com 20 quilos a mais do que ela havia chegado. Então, e com bastante deficiência de vitaminas e minerais, que é o que a cirurgia também acaba provocando de ruim, né? É bastante comum, né? Então, tem que cuidar bem do paciente com cirurgia bariátrica, porque ele tem uma tendência maior à desnutrição, à deficiência vitamínica. Isso, realmente, a pessoa que vai partir para esse lado tem que estar ciente que pode passar por isso. Legal. Por que quando a gente fala de obesidade, a gente acaba falando de diabetes, então, doutora? Porque o mecanismo de desencadeamento do diabetes tipo 2, né? Depois eu explico um pouquinho a diferença dos tipos de diabetes, é pela resistência insulínica. Então, eu tenho o hormônio insulina. Na verdade, as pessoas que estão desenvolvendo diabetes, elas têm até mais insulina sendo liberada do que as pessoas magras, né? Então, vamos supor, é comum você pegar uma pessoa magra no consultório com uma insulina de 8 e uma pessoa diabética, veja que engraçado, com uma insulina de 30. Como assim? Aquele lá que é diabético tem mais insulina que o que é magrinho, que tem 8 de insulina? Porque isso é a resistência insulínica. Você resiste, a sua insulina resiste em agir. Aí você tem que secretar cada vez mais, porque isso é o que acontece pela obesidade. Só que a insulina é um hormônio anabolizante. Ela provoca o crescimento dos tecidos, principalmente do tecido gorduroso, ou seja, traduzindo, a insulina engorda. E a insulina provoca fome e ela também bloqueia a queima de gordura. Olha que maravilha, um hormônio que te dá fome e bloqueia a queima de gordura. Então, a resistência insulínica com uma secreção alta de insulina vai deixando a pessoa, vai virando uma bola de neve. Então, você engorda, tem mais tendência a diabetes, e aí você está diabético, libera mais insulina, até que chega uma hora que o pâncreas ele entra em falência. Aí existe uma deterioração do quadro como um todo. A pessoa começa a ter glicemias mais altas, ele vai entrando em falência. Ele não consegue mais secretar tanta insulina compensatoriamente. Então, na verdade, você foi gastando o pâncreas. Sim, exatamente. Enquanto você está ainda bem de pâncreas, você vai engordando e as glicemias ainda ficam mais controladas. Não está diabético ainda, tá. Ficam mais ou menos controlados. Quando ele entra numa falência maior, mais pronunciada, o paciente não consegue nem mais engordar, porque nem tem mais insulina para ele engordar. Ele começa a derreter, né, que a gente fala, começa a perder peso pelo diabetes, e aí é a hora que você tem que dar insulina para ele. E aí as glicemias disparam, né? Que aí é uma hora que o diabético tipo 2, ele fica um pouco parecido com o diabético tipo 1, que aí não tem nada a ver com resistência insulínica, a não ser que o diabético tipo 1 esteja gordinho, porque aí ele vai ter as duas coisas. Ele vai ter o que eu vou explicar agora e mais a resistência insulínica. O diabetes tipo 1 é uma doença tida como autoimune.
existe uma destruição da célula beta produtora de insulina pelo pâncreas. Então, é outro mecanismo, não é resistência, é falta mesmo da insulina. Tanto que, de cara, eles começam a ser tratados com insulina. É mais comum na infância, né? É um diabetes mais comum na infância. Diabetes gestacional também gera preocupação? Sim, diabetes gestacional é um modelo de resistência insulínica, né? Então, o que classicamente acontece? Aquela mulher que já engravidou um pouco acima do peso, que tem história familiar de diabetes tipo 2, que diabetes tipo 2 tem uma hereditariedade, aí, uma relação genética, e aí ela desenvolve o diabetes gestacional. Por quê? Porque além dela já ter uma predisposição à resistência insulínica, a própria gestação traz, depois da 24ª semana, classicamente, mas não só, mas classicamente, uma pressão maior de resistência insulínica. Então, essas duas coisas juntas acabam deixando a mulher diabética, aí o neném nasce, aí essa pressão específica da gestação em si arrefece e ela volta a ter glicemias normais. Só que o pulo do gato aí é que essa mulher tem que saber que se ela teve diabetes gestacional, a chance dela ter diabetes tipo 2 é enorme. Então, ela não pode ter mais a mesma vida que antes do diabetes gestacional. Ela tem que fazer uma dieta diferente, se possível, com um bebê pequeno isso é difícil, mas em alguma hora tem que começar a fazer atividade física, porque senão ali na frente ela vai ficar diabética. Sobre atividade física, então, tanto para perda de peso, né, para tratamento de obesidade ou de diabetes, vai ser bom. Algum modelo específico de atividade física ou o que a pessoa gostar, o que der para fazer? A resposta melhor é o que a pessoa gostar e que o der para fazer. Tem uma especificidade que a gente pode usar, por exemplo, no consultório eu uso muito o aparelho de bioimpedância, né? Então, e o público endocrinológico é mais mulher do que homem, né? Então, tem muitas mulheres que têm problemas com massa muscular, uma massa muscular mais baixa. Nessas, eu vejo se elas conseguem ir mais para um lado do treino resistido, que seria, por exemplo, musculação, pilates, dependendo da yoga, treinos, o crossfit, o funcional, treinos que envolvam, de certa forma, alguma sobrecarga em peso. Claro que o mais específico para peso é a musculação, mas essas outras modalidades, ela envolve um pouco de peso. Né? Tá. Mas o que a pessoa conseguir fazer. Tá. E por quanto tempo, assim, quantos minutos, também o que der, né? Você falou por quanto tempo, eu ia falar para o resto da vida. Mas em minutos. Então, a recomendação oficial da Organização Mundial de Saúde são 150 minutos por semana, do jeito que a pessoa conseguir dividir, né? Então, se ela puder ir 4 vezes por semana, já é fantástico, o que ela conseguir. Muitas pessoas que tomam remédio, tanto para o controle e tratamento da obesidade, quanto para a diabetes, se perguntam e querem saber se um dia elas poderiam ficar livres ou ter uma redução desses medicamentos, porque ficar refém, ter remédio para tratamento de doença é ótimo, né? E se é doença, deve haver a possibilidade de fazer o tratamento assim. Mas para a vida toda gera um pensamento ali que aprisiona um pouco, né? Seguindo um estilo de vida alimentar também, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar que dá para reduzir ou livrar o paciente de remédio, doutora? Isso é tão curioso que eu acabei de colocar essa informação no Instagram essa semana, foi uma coincidência, né? E aí eu pensei, nossa, eu vou falar no Instagram sobre desprescrição. E aí eu fui entrar lá no Google para ver a definição, né, de desprescrição. A gente sabe o que é, mas precisava de uma definição oficial. E a definição começa assim: esse é um termo novo. Porque essas questões de estilo de vida, elas estão sendo muito mais estudadas agora. E o motivo é fácil de saber, porque todo mundo engordou e aí a gente teve que estudar os estilos de vida, né? Todo mundo engordou, principalmente de 1980 para cá, não é só da pandemia, não. A obesidade a pandemia de obesidade, ela começou em 1980, legal, mais ou menos, né? Então, nós estamos vivendo um momento maravilhoso na endocrinologia. Eu mais pratico no consultório desprescrição, acho que do que prescrição.
Porque se você pega uma pessoa que tem resistência insulínica e, portanto, está ficando diabética e você consegue resolver a resistência insulínica, ela deixa de ser diabética, volta ao normal. Né? Então, muita gente, nós temos conseguido fazer a desprescrição. Depende que ponto da doença a pessoa chega para você, né? Eu gosto bastante desse termo, estilo de vida, né? Porque estilo de vida é algo que você tem e gosta e mantém. Diferente de um termo que também é muito usado aí para diabetes e obesidade, que é dieta, né? Dieta, quando eu penso em dieta, eu penso num dia para começar e um dia tem que terminar, porque a gente não vê a hora de poder revisitar, né, os alimentos que a gente gosta de consumir. Quando fala, né? Quando eu fui apresentada a esse termo de estilo de vida, então é realmente seguir e se apaixonar por aquele universo que é tão rico, né? Falar de estilo de vida aqui hoje para prevenção e tratamento dessas duas doenças que são diabetes e obesidade, a gente está principalmente falando de low carb? Esse termo que você usou é bem importante, se apaixonar, né? Então, a gente precisa primeiro que o paciente dê um voto de confiança para a gente. Ele tem que confiar no que ele está ouvindo, porque vai mexer bastante na vida dele, né? Você não vai confiar os seus hábitos na mão de alguém que você tem dúvida. Então, dado esse voto de confiança, felizmente a intervenção ela começa a funcionar muito rápido e funciona muito bem. Então, se você já está tendendo a acreditar e começa a ter resultados, você se anima muito na coisa, né? E aí é curioso, porque aí vem a personalidade da pessoa, né? Porque todo mundo fica encantado, apaixonado, né? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto mês de tratamento, então os pacientes tudo apaixonados. Mas aí que vem o pulo do gato. Quem desses pacientes, quais deles vão fazer aquilo entrar de maneira definitiva na vida? Consertar um problema que ele vem tendo e deixar consertado. É como parar de fumar. Quantos dos pacientes que pararam de fumar há 6 meses, se você encontrar com ele daqui 2 anos, ainda não estarão fumando, né? Mas respondendo à pergunta sobre o que é o ponto principal na mudança de estilo de vida, eu acho que a alimentação, ela realmente, eu diria que é o pilar fundamental, mas não só ela, né? A correção do sono, da atividade física, do nível de estresse, a alimentação principalmente, e eu até diria que uma conexão, eu não sei que palavra usar isso, mas a pessoa tem um pouquinho mais de transcendência, não viver só nesse mundo mais superficial, ela tem um pouquinho mais de profundidade, de transcendência. Eu também acho que esse é um pilar fundamental numa mudança de estilo de vida. Sobre o tipo de alimentação, eu não sei se low carb, mas assim, uma coisa eu tenho certeza, que comida de verdade, minimamente processada, que na verdade já é low carb. Exatamente. Porque se você pega uma pessoa comendo como um ocidental comum, uma população nossa ocidental comum, e ela começa a ir para um lado de deixa eu parar de comer o que vem na caixinha, na lata, no saco, eu vou comer o que tem na feira, no sacolão e no açougue, isso já é uma dieta low carb. Não tem como não ser comparado ao que a gente come. Porque da onde virão esses carboidratos? Virão das frutas, das raízes e dos grãos. Para muita gente, isso já resolve o problema. E isso é low carb comparado à alimentação padrão ocidental. No entanto, se eu pego um paciente que já tem, por exemplo, diabetes, eu preciso fazer uma restrição um pouco maior. Para muitos diabéticos não vai dar certo comer batata e arroz. Então, eles vão ter que ir para um lado um pouquinho mais low carb, sim. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre estilo de vida para prevenção e tratamento de diabetes e obesidade. A nossa convidada é a doutora Cristina Fará, ela é médica endocrinologista, está explicando tudo aqui para a gente. Aproveita a oportunidade para fazer a sua pergunta ligando ou mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é o mesmo,
11 3337 5886. Doutora, vamos lá então. O que eu vejo hoje é que a gente está vivendo um tempo muito de extremos para tudo, para alimentação também. Sim. 8 ou 80. Então, ou você faz aquela dieta mais rigorosa, como, por exemplo, a cetogênica, que você tem uma restrição imensa, inclusive de carboidratos de vegetais, por exemplo. Ou então você larga a mão de tudo e deixa para lá. Essa história de alimentação é muito complicada. Isso atrapalha também, doutora? Então, quando o paciente chega até você muito no extremo, porque hoje a gente tem muita informação, né? Então, hoje a gente tem acesso, isso é bom, mas interpretado e analisado da maneira incorreta ou não tendo o respaldo de um profissional que vai te traduzir ali o pormenor de um artigo, por exemplo, pode ser prejudicial, né? Queria que você explicasse um pouquinho como é que chega esse paciente hoje para você. A questão, o problema é que muitas vezes eles chegam focados no detalhe da dieta. Então, por exemplo, um exemplo clássico, as frutas que eu posso comer. Então, é abacate, coco, morango, mirtilo, framboesa, amora, maracujá, limão, essa outra fruta aqui, aí não posso de jeito nenhum, né? Ele estudou a dieta, ele colou, ele fez a colinha na cabeça, só que o principal, falando agora do paciente que quer emagrecer, é um pouquinho diferente para diabetes. Perfeito. O principal é que, assim, veja, uma pessoa, para ela emagrecer, ela tem que comer menos. Parece ridículo e óbvio, mas o que a gente precisa é comer menos. Só que para comer menos, aí que vem o pulo do gato. Você precisa criar uma estratégia que seja bastante saciante. Quer dizer, eu consigo a mesma saciedade que ele está tendo hoje em dia com bem menos comida. Olha que incrível, porque eu não posso deixar meu paciente passar fome. Ninguém emagrece passando fome, isso é uma grande ilusão. Então, a quantidade, o que se pega muito, né? Então, tem que emagrecer, tem que comer menos, então dá a sensação de que vai ficar com fome. Sim. Não é isso. Então, é consumir a quantidade menor de alimentos, mas fazer isso de uma maneira inteligente, que a saciedade vai vir. E aí você não vai ter vontade de consumir mais, é isso, né? Exato, não tem como emagrecer alguém passando fome. Mas usa remédio, tá bom, é uma boa estratégia, eu gosto, eu uso, mas ele vai usar o remédio até quando? Ele precisa aprender a comer alimentos que provoquem uma alta saciedade, para que ele possa ter a mesma saciedade que ele tem hoje em dia, comendo menos. E essa estratégia alimentar, ela não é montada assim nessas filigranas. Ai, que fruta eu posso comer? Não, é montada que jeito? Você tem que ajudar a pessoa a entender os alimentos que são muito densos nutricionalmente. Eles trazem num pedacinho muita coisa que você precisa. Eles são muito, muito, muito ricos nutricionalmente. Então, se você comer um pouco, vai vir a saciedade. Por exemplo? O exemplo maior, não vão os telespectadores torcer o nariz, é o fígado. Mas não precisa comer fígado, gente, para emagrecer. É que eu não poderia deixar de falar dele porque ele é o exemplo top. Tudo bem comer fígado, né? Tudo bem, é demais, é fantástico. Mas vamos num exemplo mais normal do dia a dia, que eu tenho certeza que tem gente aí que já torceu o nariz. O ovo. Perfeito. A carne, as vísceras, o coração de frango é riquíssimo. As vísceras, de uma maneira geral, são riquíssimas, mais até do que o músculo esquelético, que é a carne. Tipo moela. Moela, coração, fígado, para quem come rim, todas as vísceras. Então, a pessoa comendo uma alimentação muito, muito densa nutricionalmente, fatalmente a fome dela vai cair, fatalmente vai cair. Mais rápido ou mais devagar, de acordo com o que a gente falou no primeiro bloco, que é aquela pessoa que já tem sinais alterados de fome e saciedade ou aquela que não tem. Perfeito. Então, quem tem muito sinal alterado vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas todo mundo vai ter menos fome. Só que aí é que vem. Quem topa comer menos, tendo menos fome. Então, essa é a boa vontade que a gente precisa que o paciente tenha. Olha, você está com menos fome? Você tem que comer menos. Porque comer, a gente não come só por fome. Eu posso estar com a fome assim e continuar comendo. Tá. E se não tiver fome, não precisaria comer? Não, é bom que não coma se não tiver fome. Perfeito. Porque fome é um sinal maravilhoso, ele te avisa. A gente foi muito tempo doutrinado na coisa de comer de 3 em 3 horas. Com fome ou sem fome, tem que comer.
de 3 em 3 horas. Então, hoje isso caiu por terra, né? Isso é muito curioso, porque você só consegue comer de 3 em 3 horas, veja, você só consegue se você estiver comendo alimento de baixo índice nutritivo, de densidade nutricional baixa. Vai experimentar quem tem um sinal de saciedade ok, não alterado, comer pelo menos, vamos lá, vamos pegar aqui um café da manhã, uns pedaços de abacate, alguns ovos mexidos, e uma caneca de café. É que às vezes é um homem de 1,90 m e uma mulher de 1,50 m, né? Perfeito. Vamos colocar aí 3 ovos, vai, que atende quase que todo mundo. Uns pedacinhos de abacate, uns 3 ovos mexidos, uma caneca de café. 8 horas da manhã. 9, 10, 11. Veja se você consegue comer às 11. Quase que você não está com fome no almoço, né? Se bobear, você quer pular o almoço. Então, você só consegue se você comeu, por exemplo, pão com margarina e um achocolatado. Aí, 11 horas, você vai estar caçando comida. Então, essa história de comer de 3 em 3 horas, ela surgiu junto com a comida processada, que, por sua vez, vieram na década de final de 70 e 80. Isso é um costume dessa geração, de 70 e 80. E você olha os índices de obesidade e diabetes, eles dispararam. Não é que não existia pão antes, mas o hábito, o tete a tete ali, com as comidas de farinha de trigo, açúcar, doce, aumentou muito depois da década de 70. Doutora, fácil de encontrar, porque você precisa... nenhum profissional da saúde trabalha sozinho, né? Então, você faz a sua parte, você precisa... Aqui eu estou pensando no nutricionista, por exemplo, que normalmente vocês encaminham para que o cardápio seja feito, né? E o nutricionista é o profissional que está bastante atualizado, inclusive com a novidade de produtos no mercado, né? Sim. É fácil de encontrar o nutricionista que também se encaixe nesse teu pensamento, então? Então, esses assuntos que a gente vem abordando aqui desde o começo do programa, muitos deles ainda não estão amplamente difundidos pelo que os nutricionistas nos contam na formação acadêmica, né? Eu não estou lá nos bancos escolares para ver, mas o que a gente escuta. Então, não é tão fácil. Tem que saber, eu quando mando para o nutricionista, eu sei para quem eu vou mandar, né? Não é só um, eu tenho vários competentes, mas, por outro lado, se eu mandar aleatoriamente, eu ainda pego um paciente fazendo, por exemplo, pirâmide alimentar, que é uma estratégia que, a meu ver, falha demais, né? Então, no teu consultório, você não fala muito de calorias? Não falo muito de caloria. Tá, perfeito. Por que é diferente quando é um paciente diabético, de tudo que a gente está falando aqui agora? Certo. Então, vamos falar o contrário. O paciente sensível à insulina, que é o contrário do diabético tipo 2, é o extremo oposto, aquele bastante sensível à insulina, ele não, quando ele come carboidrato, ele não vai ter aquela enxurrada de insulina sendo produzida e liberada, e ele não vai ter que sofrer as consequências daquela fome, daquela anabolização de gordura. Um diabético, ele tem 2 problemas, né? Um pré-diabético, ele vai estar sempre com a insulina alta e com uma tendência, portanto, a engordar mais com o carboidrato, e ele também vai ter as glicemias, a glicemia vai subir. Uma coisa é uma pessoa que não tem diabetes, é bastante sensível, comer uma batata, a glicemia dela vai dar um pulinho. Um diabético não, vai dar um pulão, que é bem danoso para a saúde. Então, diabético comendo uma quantidade maior de carboidrato, que às vezes é até possível para quem quer emagrecer, não dá muito certo. Perfeito. Tem participação do público através do WhatsApp? Vamos colocar na tela e a gente acompanha juntos. Vamos lá. Valdineia, São Miguel Paulista, São Paulo, teve diagnóstico em janeiro, doutora, por causa de exame de hemoglobina glicada. Então, ela tem diabetes tipo 2, recebeu esse diagnóstico através desse exame. Tá com insuficiência cardíaca, comprou o aparelho para ficar medindo. Acredito que seja aquele do dedo, né? E sempre fica entre 80 e 98. Será que consigo reverter o diabetes? Qual a diferença entre o exame de glicose e de hemoglobina glicada? Valdineia, obrigada pela sua pergunta, viu, doutora?
Vamos explicar de trás para frente aí. A glicose é um momento pontual. Quanto tem de açúcar no meu sangue agora? A hemoglobina glicada, ela dá uma ideia das glicemias como estiveram nos últimos 3 a 4 meses. Então, ela é uma foto do passado e a glicose é uma foto da atualidade. Agora, tem uma questão que me impede de te responder se você consegue reverter, que é o seguinte: uma coisa é a pessoa estar com 80, 90, porque ela resolveu fazer dieta. A outra é porque ela está usando 4 medicamentos para diabetes. Então, o quanto de reserva o seu pâncreas ainda tem é que vai me dizer se dá para reverter, né? Isso a gente consegue sabendo o quanto de remédio o paciente toma, alguns exames específicos, como o peptídeo C, por exemplo, né? Então, essa análise ela precisa de mais informações. Doutora, faz algum sentido? A gente ouve popularmente muita gente falar assim, eu estou comendo muito doce, eu tenho que parar, porque senão eu vou ficar diabético ou diabética. O fato da pessoa consumir muitos alimentos açucarados faz com que ela adquira diabetes? Sim. Então, antes a gente achava, né, anos atrás, não, pode comer, que o problema de comer doce vai vir quando você ficar diabético, né? Mas não é assim, porque o açúcar, e principalmente um deles, que é a frutose, ele induz resistência insulínica. A frutose, diferentemente da glicose, ela tem metabolização principalmente hepática, no fígado. A glicose não, qualquer célula do corpo consegue usar a glicose. Então, se você comeu, ele vai bombardear o fígado. Até um certo ponto, a gente lida super bem com frutose. Mas por que a gente está comendo muita frutose? As pessoas devem estar achando, os telespectadores, que a gente está comendo muita fruta. Claro que fruta tem frutose, mas o problema maior é que a frutose, ela é um açúcar extremamente eficiente para a indústria alimentícia. Para você ver, ela dá crocância, ela dá aquele amarronzamento gostoso de você ver um pão marronzinho, ela deixa o alimento mais úmido, ela é muito eficiente. Então, e além de que ela adoça bastante com metade do preço. Então, a indústria usa demais. Mas eu não como carboidrato doce, eu como carboidrato salgado. Tá a frutose lá, porque se ela não foi usada para adoçar, ela foi usada como realçador de sabor nos produtos químicos. E aí, então, por isso que os industrializados não são bons, mesmo que, que eu vi aqui, não tem. Industrializado... A gente tem que comer pouco, industrializado a gente tem que comer pouco. O menos que você conseguir, exato. Legal. Mais perguntinha na tela, vamos acompanhar juntos, vamos lá. Flamarion faz a pergunta dela de Curitiba, no Paraná. No caso de diabetes tipo 2, quem toma insulina tem maior dificuldade de emagrecer e perder gordura abdominal? Obrigada pela sua participação. Essa é uma pergunta interessantíssima. Sim e não. A insulina é um hormônio vital. Se a pessoa de fato precisa, não tem como não usar. Mas o que leva ao ganho de peso é o excesso de insulina. A insulina em si, todo mundo tem, ou porque produz ou porque usa, e todo mundo é gordinho? Não. Então, na verdade, o problema é ter muita insulina circulando, tanto a que eu produzo, quanto a que eu uso. E como que a gente consegue tratar um diabético com baixas quantidades de insulina? Isso é muito nítido no consultório, muito. Então, o paciente chega fazendo a dieta tradicional dele, usando, vamos chutar aqui só para dar um exemplo, 50 unidades de insulina. Quando você passa para ele uma programação alimentar, do dia para a noite, a gente reduz mais, às vezes, do que 30% da insulina. De um dia para o outro, o dia que ele vai começar a dieta. Então, se é um hormônio que engorda, se você fizer uma dieta direitinho, você vai reduzir absurdamente a quantidade de insulina. E como é que você faz esse manejo, então, da insulina? Porque o diabético sabe, ele mesmo é que aplica essa dose da insulina, então é uma agulhinha pequena, enfim, eles fazem um manejo brilhantemente, né? Como é que faz como é que controla isso, doutora? Isso, né, eu comentei agora que eu coloquei no Instagram sobre desprescrição.
E eu termino o texto da desprescrição alertando as pessoas que elas não podem fazer isso sozinhas. Porque diminuir uma quantidade de insulina para uma pessoa que no dia seguinte vai começar uma dieta de baixo carboidrato é uma arte. Até para nós endocrinologistas, um tanto é chute. Né? A gente sabe mais ou menos, mas a gente dá o contato, a gente pede para o paciente ligar. Porque passa mal, né? Sim, ele pode ter uma hipoglicemia absurda. Então, você usa 50 unidades de insulina e amanhã você vai passar a comer carnes, ovos e vegetais. A necessidade de insulina despenca. E se você não fizer a redução da insulina, você pode ter uma hipoglicemia grave, perder a consciência. Então, não tentem fazer desprescrição sozinhos, não tem que ser com um médico experiente. Perfeito. Esse acompanhamento, então, ele vai sendo diariamente, né? Puder dizer assim? Até você conseguir estabilizar a pessoa, né? Porque depois ela sabe que com aquela alimentação, ela vai ficar com aquela quantidade menor possível de insulina e ela lida super bem. Eu sei que os exageros não deveriam acontecer na alimentação de ninguém, mas a repercussão negativa maior para a saúde vem para o diabético, né? Não tem dúvida. Isso é incomparável, assim. Um diabético, por exemplo, um diabético tipo 1, se ele resolve comer um bolo, tomar um sorvete, o impacto na glicemia que você olha nas pontas de dedo é muito diferente de um paciente não diabético, né? Hoje a gente tem vários tipos de insulina também, né, doutora? Eu não sei se todos estão disponíveis pelo SUS, mas eu sei que tem até uma que é de inalar, não precisaria injetar, né? Mas a gente não usa, assim, na prática, tem estudos em andamento, tudo, mas na prática nós usamos de fato insulina injetável, seja ela via seringa, seja ela via caneta, seja ela via a bomba de insulina, né? Mas todas que nós usamos na prática são injetáveis. Tá, legal. A telespectadora que perguntou sobre o testezinho que as pessoas podem ter em casa, né? O diabético precisa fazer esse controle diário? Não é diário, várias vezes por dia, na maior parte das vezes. Sem dados, como você vai trabalhar, né, na saúde de alguém se você não tem dados? E hoje em dia a gente consegue fazer isso, porque se a pessoa tem condições financeiras, ela compra, e se ela é um usuário de insulina, ela consegue na rede pública, né, as tirinhas de destro. Então dá para fazer um bom trabalho. Às vezes é mais questão de boa vontade do que financeira, porque tem no SUS. O scanner funciona também? Funciona. Ele não é tão acurado igual ponta de dedo. Não é tão acurado? Não é de jeito nenhum. Não dispensa. Uma pessoa usando o aparelhinho de escanear, né? Então pega o aparelhinho, escaneia o braço. Não dispensa ponta de dedo, ele não é tão acurado. Quando a pessoa tem as glicemias mais perto do normal, sem muita variação, ele é bastante mais acurado. Mas em momentos que a pessoa está tendo hipo ou hiperglicemia, essa acurácia cai. Porque facilita, né? Inclusive para você ter ali os dados, isso pode ir para o computador, para o seu médico, né? Outra coisa muito legal é que ele tem seta de tendência. Então, uma coisa é você escanear e dar 70 reto ou 70 para cima. Outra coisa é você escanear e dar 70 com seta de tendência para baixo. Então, você vai ficar muito mais esperto com uma hipoglicemia. Tá descendo, do né? que um 70 com seta para cima. Porque a gente só tem o número do retrato atual, mas aí o scanner consegue tem a seta de tendência. ver qual é a tendência. Legal. Então, se pudesse ter os dois, seria excelente. E o aparelhinho, ele dá entrada para os dois. O mesmo aparelho, ele entra a fitinha e ele escaneia. Que não é tão barato, esse é um produto mais caro, né? É um produto mais caro. O scanner aqui de o braço, sensor você precisa trocar, acho que a cada 15 dias. 2 semanas. A gente já teve a oportunidade de falar sobre ele aqui, mas se pudesse fazer um investimento aí... eu falo para o paciente, olha, como o aparelhinho ele vai ler a ponta de dedo, ele vai ler o braço, se você está podendo mais, você compra o sensor, às vezes você quer tirar férias e quer ter mais comodidade. Legal. E se não, você usa ele mesmo, só que com ponta de dedo. Excelente. Próxima perguntinha que chegou através do nosso WhatsApp. A próxima pode ser a sua, hein? 11 3337 5886. Vamos lá. Vamos ler juntos. João Batista, de Taubaté, interior de São Paulo. Quais os principais sintomas do diabetes? Essa pergunta é maravilhosa, doutora.
A gente sabe que o ideal é não esperar o sintoma de nada, mas do diabetes, perigoso, né? Por que o ideal é não esperar? Porque na maior parte das vezes não tem sintoma, né? O diabético tipo 2, ele demora para ter sintoma, diferentemente do tipo 1. O tipo 1 é um quadro drástico, dramático, agudo. A criança, o jovem está bem, daqui a pouco ele está, às vezes, com cetoacidose na UTI internado, né? Nem sempre na UTI, mas eu exagerei para vocês verem como é um quadro drástico. Porque o pâncreas para de produzir insulina rapidamente. Para os pais preocupados em casa, dá uma prostração enorme. Então, o que é o clássico, né? Até isso é legal a gente falar que em rede para que as pessoas alertem para isso. O que é o clássico? É aquela criança que começa a fazer muito xixi, tomar muita água. Apesar dela ter muita fome e querer comer, ainda assim ela emagrece. Se ela for mais velha um pouquinho, consegue dizer que não está enxergando direito e aí ela vai ficando prostrada. Só que quando ela vai ficando prostrada é porque a coisa já está feia, né? Então, atentem para o fato dos vossos filhos se estão com... Não é qualquer sede, no verão as crianças têm muita sede, mas bebendo muita água, fazendo muito xixi, perdendo peso, querendo comer toda hora... É legal fazer um exame de glicemia para ter certeza, né? Esse é o clássico. E também no adulto, quando o adulto desenvolve o diabetes tipo 1 do adulto e o LADA, que é um tipo de diabetes tipo 1, mais ou menos, também autoimune, só que mais comum no adulto. Porém, o diabetes tipo 2, ele segue por muito tempo assintomático. Então, se você fortuitamente faz... um exame e dá uma hemoglobina glicada de 7 e uma glicemia de, sei lá, 200, nem sempre essa pessoa vai estar extremamente sintomática. Se ela é uma pessoa mais descuidada, que não se percebe, uma pessoa mais com autopercepção já vai ter feito o diagnóstico. Mas se é uma pessoa mais descuidada, muitas vezes ela nem sabe que está diabética. Quantas vezes a gente pega no consultório, fulano, como que você soube ser diabético? Eu fui operar um dente, e aí o exame acusou. Ninguém chega em 7 de hemoglobina glicada do dia para a noite, não chega mesmo. Aí são anos de resistência insulínica, né? Agora, existe um atraso no diagnóstico, como você disse, que as pessoas ficam muito tempo assintomáticas, esse atraso é muito grande. Agora, esse atraso é especialmente em quem não faz nenhum tipo de exame, porque todo médico pede, está pedindo agora hemoglobina glicada quase que de praxe, né? Sim. Então, assim, não é endócrino, nem é da área dele, mas ele pede... Que é porque é a chance que se tem de pegar esse paciente. Apareceria aí. E o diagnóstico é dado com um exame só? O diagnóstico é dado com o exame, precisa do exame. E é praticamente impossível uma pessoa que vai ao médico não ter esse diagnóstico. Perfeito. No entanto, tem fatores de risco para desenvolver diabetes, né? Então, é muito mais raro você pegar uma pessoa com peso minimamente normal, não precisa ser magérrimo, e que não tem histórico familiar de diabetes, é muito mais raro que ela esteja diabética. Não acho que tem que ficar olhando de lupa, toda hora fazendo exame, indo no médico. Agora, aí, vou falar o que é mais importante. Uma pessoa que está na zona de risco, então ela está lá, vamos supor, 15 quilos a mais, ela tem histórico familiar de diabetes, ou se ela já começa a ter sinais, como, por exemplo, a acantose nigricans, que é uma manchinha marrom que acontece nas dobras, no pescoço, nas axilas, na virilha. Chama acantose nigricans. É uma mancha marronzada e meio aveludada, que parece sujeira. A pessoa muitas vezes fica tentando tirar no banho. Não vai sair. Não vai sair. Esse é um sinal claro de resistência insulínica. A pessoa que tinha uma cintura X, agora ela tem uma cintura Y muito maior, 10 centímetros a mais. Essa pessoa ela precisa ir no médico fazer exame, porque ela pode estar andando por aí diabético e não sabe, né? Isso é muito comum, muito. Agora, depois da pandemia, então, demais, muito comum. Né? De sintoma, assim, que a situação já está se agravando, a gente poderia falar desse acometimento visual e de sensibilidade nas extremidades? Então, aí
Não, sensibilidade acho que não, porque aí precisa anos de um diabetes mais descompensado. O clássico é acontecer como no tipo 1, vinha aquele quadro de polis, que é poliúria, polidípsia e polifagia. Explico. Poliúria e polidípsia, faço muito xixi, bebo muita água. Polifagia é comer demais e ainda assim emagrecer. A gente brinca que o paciente está derretendo, ele come, come, come e não para de emagrecer. Né? Hoje, por exemplo, atendi um paciente que perdeu 20 quilos em 2 meses, sem fazer dieta. Não está fazendo dieta. Alguma coisa Esse é um quadro clássico. E ele falou para mim, olha, eu fui sair, fazer um passeio e eu não conseguia fazer as coisas porque eu tinha que toda hora procurar um banheiro. Esse é um quadro, assim, clássico. Outro paciente que contou que, de repente, ele foi trabalhar e não enxergava mais nada. E aí, aí eu falei, nossa, mas não tinha outras coisas, outros sintomas? Eu perdi 6 quilos no mês. Você estava de dieta? Estava fazendo dieta para emagrecer? Não, eu simplesmente perdi 6 quilos e parei de enxergar. Só que quando chega nesse ponto, já é um quadro mais avançado, né? Não é um diabetes inicial. Mais difícil, talvez, de você pega a pessoa já com uma reserva de pâncreas menor. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco falaremos mais sobre estilo de vida, prevenção e tratamento de obesidade e diabetes. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o bate-papo é sobre estilo de vida para prevenção e tratamento de obesidades e diabetes. Nossa convidada é a doutora Cristina Fará, endocrinologista. Está nos explicando tudo aqui. Você pode participar do programa ligando ou enviando a sua pergunta para o número que está na sua tela, 11 3337 5886. Doutora, vamos lá então. As pessoas hoje buscam muito a história do respaldo científico para tudo que se tem. Como que isso é administrado na hora da consulta, né? Porque somos perguntadores. O pessoal pergunta, quer saber como que é essa relação, que às vezes você não tem, como por exemplo da low carb, né? A low carb acho que lutou bastante para ter o respaldo científico, e aí quando teve, desmistificou para uma série para um monte de gente que tinha preconceito. Como que é isso quando se escolhe, inclusive, a estratégia e o estilo de vida e alimentar para prevenir e tratar as doenças, doutora? Certo. Então, a ciência ela vai respaldar o discurso do médico, né? O médico não necessariamente precisa nem falar que leu aquilo no estudo, né? Mas ele precisa estar respaldado quando ele vai falar com o paciente. E tem os pacientes que têm um perfil mais estudioso, tem muitos pacientes que trazem para mim estudos que eu nunca vi, por exemplo, que eu leio junto com eles, né? Isso é fantástico. Mas não necessariamente a gente precisa trazer a ciência para a mesa, a gente precisa estar bem embasado e trazer a tradução da ciência para a mesa, né? Para a discussão. Que é o principal, né? Traduzir, pensar ali junto com o paciente, porque é difícil. A gente tem a informação, mas às vezes está numa linguagem tão rebuscada ou envolve outros termos que a gente também não conhece, né? Às vezes está relacionado com uma outra parte que você precisa ler um outro artigo, um outro assunto para informar, e o papel do médico é justamente, então, traduzir tudo isso, deixar tudo fácil. Eu falo que acontece, doutora, um fenômeno, e eu acho que obesidade e diabetes geram bastante isso, um fenômeno de eu quero fazer dar certo. Então, quer dizer que só depende de mim? Então, eu quero, doutora. Como que é isso na segunda consulta? Porque a primeira, a empolgação existe. De quanto em quanto tempo você quer ver o seu paciente para saber dessa evolução, para saber se algo no meio do caminho não deu certo. Existe muito o chuta o balde, pega o balde, chuta o balde, busca o balde, né? Conta um pouquinho para a gente. Os meus pacientes, até que eles possam ter uma boa autonomia, eu gosto de vê-los mais ou menos a cada 40 dias. Para que não desanime, para que não fique com dúvida, para que vá lá renovar o compromisso. Então, no começo do tratamento, eu gosto, se possível, de vê-los a cada 40 dias, porque tem que fazer uma construção. A pessoa ela nem sabe, quando ela está na minha frente, quais serão as dificuldades, ela não consegue nem prever.
E aí ela vai vir daqui 40 dias trazendo as alegrias, mas também as tristezas. Né? E aí eu vou ter que ajudar. Aí depois ela vai e volta com outro pacotinho e eu vou ajudar. Até que ela adquire uma autonomia fantástica. Tem paciente lá no consultório que dá aula, ela poderia atender um paciente e explicar a dieta, né? Mas legal. Isso leva um tempo para ter autonomia, né? O ideal é mesmo fazer isso, né? Para que a própria pessoa consiga entender e manejar ali até o próprio, junto com a Nutri, né? O próprio cardápio, os conceitos, o que pode, o que não pode. Muito engessado também prejudica, né? E tem uma coisa fantástica que é assim, olha, você apresenta então para a pessoa um cenário alimentar que provavelmente vai dar certo para ela. E aí dentro daquilo, ela vai estudar e ela vai dar o que eu chamo de cotoveladas. Ela vai abrindo, vai dando as cotoveladas e vai abrindo o cenário dela. Então, é uma coisa tão interessante que às vezes eu pego o fulano, ele está indo super bem, um sucesso no tratamento, e o ciclano também. Aí você pergunta o que o fulano faz e o que o ciclano faz, e é totalmente diferente. Mas esse aqui faz certo, esse também, só que as cotoveladas, a abertura de espaço desse deram nisso e desse deram nisso. Porque ninguém vive sem prazer. E nem é pretensão, nem nossa, nem das Nutris tirar o prazer das pessoas. Deus me livre fazer uma pessoa viver sem prazer. Só que ela vai ter que aprender dentro daquele cenário que você propõe como achar o prazer dela. Por exemplo, tem gente que vai amar ovos com bacon. Tem gente que vai falar, não me põe ovo, eu odeio ovo, me ajuda a achar outra coisa. Legal. E vai encontrar da mesma forma, né? Perguntinha através do WhatsApp que chega, vamos colocar na tela. O Tiago Florencio, de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz boa tarde. Estou tratando minha glicose alta há 4 anos. Perdi 20 quilos, mas continuo com glicose entre 105 e 107. Glicado 5,1. Tomo medicamento, mas não consigo regularizar. Posso já estar com diabetes ou desenvolver em pouco tempo? Obrigada, Tiago. Ele não está mal, né? Os exames dele estão bons, né? O que não ficou claro para mim é se esses exames, eles estão assim com tratamento. Você falou do remédio, né? Você está com remédio, está sem remédio? Porque se esses exames forem sem remédio, nem diabético ele é. Ou se for um paciente tratado com um medicamento, ele está bem compensado. Então, eu acho que ele está melhor do que ele acha que está. Perfeito. E também ele não disse se é glicemia de jejum ou não. Não diz, né? Mas no cenário geral, acho que você não está descompensado. Só para o pessoal que está em casa entender, os exames que a gente faz de sangue normalmente exigem o jejum. E esse da glicose é importantíssimo que esteja em jejum. E que tenha uma pegadinha. Você fica em jejum, mas não pode ultrapassar um determinado tempo também, um determinado período. Explica para a gente, quem tem o aparelhinho para fazer a ponta do dedo, depois do almoço, em horários depois de alimentação, você pode ter uma subida desse... Deve ter, né, uma subida desse número. Explica um pouquinho para a gente a diferença aí do exame diagnóstico de fazer em jejum e da ponta de dedo em casa. A ponta de dedo, ela é bastante acurada, mas ela não é igual tirar o sangue de dentro da veia para fazer. É ainda mais acurado quando você tira o sangue, né? Mas a ponta de dedo, ela é bastante acurada, né? Então, se der até 99, é considerado uma glicemia normal. De 100 a 125 é considerado o que a gente chama de um pré-diabetes. E de 126 para cima é considerado diabetes. O exame da hemoglobina glicada, o normal é abaixo de 5,7. Então, esse paciente falou para a gente que ele está com 5,1, né? Que é uma hemoglobina glicada fantástica. Fantástica mesmo. De 5,7 a 6,4 é um pré-diabetes e 6,5 para cima é um quadro de diabetes, né? Mas a gente pode ter uma glicemia até 140 pós-prandial e ser normal, né? A glicemia, quando eu estou em jejum ou antes de comer, não é a mesma glicemia depois que eu como, né? Ela sobe naturalmente. É que numa pessoa que não tem diabetes, ela sobe até a página 2 e volta, né? Perfeito. O diabético vai... Vai nas nuvens. Doutora, você falou de pré-diabetes. E o que a gente vê, muita gente saindo de consultório médico, você está pré-diabético.
E aí, o que faz com essa informação? É só uma informação? Então, você ainda não tem uma doença crônica? Vai para casa, não faz nada, continua? A coisa vai crescer, vai evoluir, né? É triste quando a gente pega um paciente e ele vem falando assim: eu recebi o diagnóstico que eu tenho gordura no fígado, mas é pouco. Eu estou acompanhando anualmente. Você está acompanhando anualmente. Você faz como esse acompanhamento? Então, todo ano eu faço ultrassom. Ela está lá, ó, esteatose de 1 para 2, esteatose hepática grau 1 para 2, não é muito. Na verdade, você não está atuando. Porque você está com uma gordura no fígado já faz 2 anos e não está fazendo nada. Está só observando. E vai dar onde isso? Vai dar no diabetes. Tá. Não é para ter gordura no fígado. Perfeito. Qual o primeiro diagnóstico de gordura no fígado feito? 1980 para adulto, 1983 para criança. Era uma doença que não existia. É uma doença da modernidade, não é para ter. Por que as pessoas estão achando normal? Porque está todo mundo. Pergunta no condomínio ali onde você mora, na sua vizinhança, na rua. Quem tem esteatose hepática, gordura no fígado? Um monte de gente levanta a mão. Também tenho, beleza. Mas isso não é normal, não pode ficar assim. E onde é que está a falha, doutora? Em alguns médicos que simplesmente falam e não colocam, não estabelecem o tratamento, não encaminham para o médico que vai conseguir atuar nesse segmento? Onde está essa falha? Então, é que assim, está tão frequente resistência insulínica, esteatose hepática, gordura no fígado, que no frigir dos ovos é a mesma coisa, que está caindo no colo, esses exames estão caindo no colo de todas as áreas da medicina, do oftalmologista, no dermatologista, ginecologista, do ginecologista principalmente. E aí, claro que o médico tem que saber de tudo um pouco, mas não é do métier deles, não é da área deles estudar, por exemplo, resistência insulínica, né? Então, não sei se eles vão ter estabelecido na cabeça deles um link direto entre esteatose hepática, gordura no fígado e resistência insulínica. Isso é uma coisa mais que o especialista sabe, né? Hoje em dia a gente tem que estudar tanta coisa da nossa área que não é mais como antigamente que você consegue abranger todas as áreas, né? Se me cai uma doença de pele, eu mando para o dermatologista. Eu mal tenho condições de estudar tudo da endocrinologia. Mas essas coisas elas estão extremamente ligadas. Se você fez um diagnóstico de gordura no fígado, esse paciente tem resistência insulínica, ele tem que tratar, senão ele vai dar num diabetes já. É curioso que esse link quase nunca é feito, né? Então, a gordura no fígado, mas como se não tivesse relacionado a diabetes ou resistência à insulina, né? E uma coisa pior que não é relacionada, que as pessoas acham que gordura no fígado vem somente do consumo de gordura na dieta. Eu não digo que não. O maior consumo na dieta, sim, vai aumentar a chance de gordura no fígado, de esteatose hepática, mas o principal contribuinte é frutose, que é carboidrato. Então, uma dieta rica em carboidrato vai levar mais a um quadro de resistência insulínica do que até uma dieta rica em gordura. É isso aí. E a gente continua o bate-papo sobre estilo de vida para prevenção e tratamento de obesidade e diabetes. Doutora, fala um pouquinho aqui conosco sobre partes muito importantes que você comentou aqui para um estilo de vida mais saudável, inclusive no que tange aí diabetes e obesidade, mas aqui a gente poderia ampliar para qualquer outra condição. Sono, um sono bom, atividade física adequada, melhorar o manejo do estresse. Nós ainda estamos enfrentando a pandemia, no começo foi aquele grande alvoroço, tudo mudou, a rotina de trabalho mudou, as pessoas hoje trabalham muito mais em casa, muitas empresas não vão voltar mais para como era antes, então gostou, não gostou, não importa, vai ter que ficar desse jeito agora. Se você conseguiu encontrar alegria em trabalhar em casa, ótimo. Se não encontrou, também não vai ter mais escritório, vai ter que ficar aí mesmo, então encontrar uma outra posição que também não está fácil, né? Sim. Queria que você comentasse um pouquinho aqui conosco. O que você dá de dica, então, para o paciente que às vezes não dorme bem, está trabalhando de casa, ele está estressado, para ele não foi uma boa mesmo
não pegando mais trânsito, por exemplo, que eu acho já que é um benefício enorme, né? Então, você não precisa mais do carro. Muita gente vendeu carro, não precisa mais de carro, não precisa mais pegar trânsito. Os horários, né? Às vezes consegue estender um pouquinho mais o sono pela manhã, porque você tá ali e faz o login no computador da empresa, né? Que dica que você dá? Que não tá fácil, a vida ainda não está normalizada, né? Então, a gente não tem... Bom, pelo menos a minha vida não tá normal ainda, né? Sim, Restaurantes, saídas, isso que eu fazia bastante, muito por conta do meu filho, com certeza, mas não tenho feito isso por conta da pandemia. Sim. Eu vou usar um gancho do que eu falei para alimentação. Eu disse que você apresenta um cenário para a pessoa que funciona e ela vai aprendendo dentro daquele cenário a abrir a zona de prazer dela, sem sair daquele cenário, mas ela vai expandindo para um lado que agrada a ela e que às vezes o vizinho que está tendo o mesmo resultado não se agrada com isso. Então, se o seu cenário é ficar em casa, se você gostou, maravilha, mas se você não gostou, você tem que pegar o cenário em casa. Então, tá, eu vou mexer no ambiente aqui, vou mudar os móveis e tal, eu vou arrumar uma atividade que eu possa fazer uma limpeza da cabeça a cada 2 horas. Então, eu vou sair daqui, eu vou no meu jardim fazer isso, eu vou tocar um instrumento de vez em quando, dentro da minha casa. Como que eu vou fazer o que a gente chama de descompressão? Né? Zona de descompressão. Meu cenário é aqui, a minha casa agora. O que eu vou fazer aqui para dar minhas cotoveladas e aumentar a minha área de prazer? Isso a gente tem que fazer com tudo. Vamos supor que você foi transferida para outro país. Olha, seguinte, Denise, agora você vai trabalhar na unidade desse país. Você vai chegar lá, muita coisa do que você, do que você gosta vai ter desaparecido e você vai viver infeliz. Não, você vai abrir o seu cenário. Isso é mais do olhar positivo da pessoa, né? De encontrar um olhar positivo para aquilo. E tem uma outra coisa que é aquela pessoa que quer ter uma vida equilibrada. Porque, assim, um corpo minimamente de peso normal, ele não é construído do nada, né? Como que você consegue ter um equilíbrio? Você tem um corpo mais ou menos normal, não tem doença, é saudável. Para a maior parte das pessoas, requer um equilíbrio em tudo na vida. Requer que ela durma pelo menos 7 horas por noite, requer que ela faça atividade física, requer que ela cuide da vida mental, espiritual, requer que ela tenha interesse no equilíbrio, interesse em ter equilíbrio. Na questão do estresse, não dá para ficar estourando com todo mundo, não dá para ir indo de 0 a 10 na fúria com qualquer coisa que acontece. Isso faz um mal incrível. Depois que passa aquele problema, você sente no corpo nítido o reflexo que aquilo deixou. Então, a gente não tem licença poética para ficar indo com a emoção do 0 para o 800 por causa de tudo que acontece. Isso causa um desgaste emocional absurdo, né? Como é que se constrói essa personalidade mais calma? Pode precisar de psicoterapia. Do que você precisar, é bom buscar. É isso, né? Eu acho que o ponto principal nessa construção é um negocinho chamado vontade. Legal. Então, tem gente que naturalmente é calmo e tem gente que tem muita vontade de ser. Quem tem muita vontade de ser, vai achar o caminho. Excelente. Para terminar, a gente tem mais 3 minutinhos, doutora. Fala um pouquinho, chegou até uma pergunta aqui no meu Instagram. A diferença que acontece, então, desregula os hormônios, tanto com obesidade quanto com diabetes. É isso mesmo? É isso, mas eu acho que até mais interessante é brincar com uma coisa que eu falo muito no consultório, que os alimentos, eles têm uma assinatura hormonal. Então, vamos comparar. Se eu como pão versus ovo, a resposta hormonal ao pão é totalmente diferente da resposta hormonal ao ovo. Então, se você vai indo para um lado de mais comida processada, pobre nutricionalmente, com uma carga glicêmica alta, você vai preponderando na insulina e não no glucagon, né? Que é um hormônio que contrarregula, é um contrarregulador, ele faz o contrário da insulina, digamos assim, em linguagem bem popular. E aí você cria um cenário favorável para engordar. E aí é super fácil engordar. Então, não são as pessoas que são preguiçosas, têm falta de boa vontade. Depois que você alterou esse cenário hormonal, a coisa está no trilho. Ela vai indo, a pessoa passou 1 ano, ganha 10 quilos, né?
Mas sim, no diabetes tem várias alterações hormonais. Na verdade, no diabetes tem várias alterações de tudo. No diabetes descompensado está uma bagunça. Os hormônios eles estão todos reagindo, eles não estão agindo, eles estão reagindo. Então, o cortisol, o GH, a insulina, o glucagon, vira uma bagunça. E essa bagunça vai se desfazendo conforme você vai compensando o diabetes. A boa notícia é que dá para colocar tudo no lugar, né? Sim. Cada um para sua função. Exato. A própria resistência insulínica, esteatose hepática, síndrome metabólica, é tudo a mesma coisa, é uma desregulação hormonal. Isso é uma desregulação hormonal causada pela comida. Eu sei que você que está em casa também adorou o nosso bate-papo, passou muito rápido. A doutora está sempre convidada a voltar, é sempre uma alegria te receber aqui honra. E aprender com você. Eu vou passar os contatos dela, começar pelos telefones. Os dois são o DDD 11, tá? 3641-6134 e também 11992801737. O Instagram da doutora, @DRA Cristina Fará, doutora Cristina Fará. Doutora, volte outras vezes. Obrigada por ter vindo. Excelente fim de tarde. Muito obrigada, é uma honra vir aqui sempre. Muito obrigada a você que escolhe nos assistir. Fiquem com Deus. Eu te espero amanhã. Tchau.